Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar e convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário e também hypar esse vídeo. Se aparecer o botão hypar aí, gente, não perca a oportunidade, né? Clique nesse botão aí que é para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Olha, meus amigos, ontem, dia 30 de abril, encerrou oficialmente o pagamento do Bolsa Família e do Gás Social relativo ao mês de abril. Mas você que é beneficiário do Bolsa Família não precisa ficar triste, porque o governo federal já liberou o calendário para o mês de maio. Então vai se preparando, né? O Bolsa Família vai ser retomado o pagamento no dia 19 de maio e vai se estender até o dia 30 de maio. Só que é importante salientar, no mês de maio não será pago o gás social, né? O auxílio gás volta a ser pago somente em junho, porque esse benefício é bimestral, né? É mês sim, mês não. Olha, meus amigos, amanhã, sexta-feira, dia 2 de maio, o INSS vai pagar aposentados e pensionistas juntamente com a primeira parcela da antecipação do 13º salário para quem ganha até um salário mínimo R$ 1.518, para quem tem o NIS terminado em 6. Ou seja, você que é aposentado, que é pensionista, que ganha o mínimo ou é beneficiário do BPC, né? O pagamento vai estar na conta de quem tem o NIS terminado em 6. Agora, a boa notícia fica por conta de que quem ganha acima do salário mínimo começa a receber oficialmente a partir de amanhã, né? Amanhã recebe quem tem o NIS terminado em 1. Então, reforçando, né? Você que é aposentado, você que é pensionista, que ganha acima do salário mínimo, finalmente chegou o dia do pagamento. É amanhã, dia 2 de maio, né? Vai ter o salário convencional que você já é acostumado a receber todos os meses, mais a primeira parcela do 13º salário. Vamos imaginar que você ganhe R$ 3.000 por mês. Você vai receber R$ 3.000 de aposentadoria mais R$ 1.500 relativo à primeira parcela da antecipação do 13º salário. Olha, meus amigos, a investigação sobre os descontos indevidos em aposentadorias do INSS indica que pessoas especialmente vulneráveis, né, teriam sido vítimas de fraudes, como, por exemplo, moradores de zonas rurais com dificuldades para acessar a internet e se deslocar até um posto da Previdência Social, pessoas com deficiência, doentes com impossibilidade de locomoção e analfabeto. Veja, gente, o quanto esses quadrilheiros vagabundos, né, eles lesaram também as pessoas mais próximas. Por quê? Eles sabiam, olha, mora lá no rincão do Brasil, lá onde que nem tem internet, são pessoas idosas, que tá no sistema, gente. O INSS sabe disso, pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência, né, pessoas extremamente carentes, que o próprio INSS sabe, essa pessoa aí não tem a mínima condição de descobrir, né, que estão surrupiando o seu dinheiro. Pois é, muitos que caíram, né, que tiveram esses descontos indevidos no benefício foram, infelizmente, pessoas idosas, pessoas com falta de estudos, né, ou seja, analfabetos e pessoas portadores de deficiência. Isso deixa, meus amigos, o crime ainda muito maior e mais cruel também, né? Um caso emblemático que saiu em vários portais de notícias, segundo a investigação, é de um aposentado que mora lá no Amazonas, né? Ele estava vinculado a uma associação de desenvolvimento rural Família Feliz de São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, né? A Controladoria Geral da União constatou que é necessário uma viagem de 957 quilômetros com trechos percorridos de táxi e barcos, né, para ir ao município ao outro, né? O deslocamento tornaria cerca de 27 horas e 30 minutos. Ou seja, gente, olha que situação, né? A pessoa tem que viajar 957 quilômetros para se deslocar de uma cidade para ir em outra cidade onde tem uma agência do INSS, né? Aí, nesse caso, o que o aposentado vai fazer? Não vai, porque é muito longe, né? E, infelizmente, a grande maioria também dos lesados, a gente sabe também que até hoje não descobriram, né, que está tendo esses descontos na sua folha de pagamento, porque não tem conhecimento. Olha só o que a CGU liberou. Falou o seguinte, né? É impossível que um aposentado de 78 anos fosse percorrer tamanha distância
para se associar, assim como também é improvável, né, que funcionários da associação fossem percorrer tantos quilômetros, né, para levar, né, a associação até lá para que a pessoa se credenciasse, né, a esse sindicato, digamos assim, a essa associação, né? Então, mostra aí, né, gente, o quanto que o INSS foi omisso nessa parte, né? Escolheu literalmente a ponta de dedos, né, as pessoas para inserir. Gente, esses nomes eram inseridos no sistema sem a assinatura, né? E isso não aconteceu só no Amazonas, aconteceu aqui no Paraná, aconteceu em Santa Catarina, aconteceu no Rio Grande do Sul, ou seja, aconteceu no Brasil inteiro, né? E aí, como esse caso lá do Amazonas, o que que acontecia, né? Esse aposentado estava a mais de 900 quilômetros dessa associação. E aí, né, foi colocado o nome no sistema como se fosse um associado, né? E o pior de tudo, imagina a distância também, se esse aposentado ficasse sabendo, né, dessa fraude, ou sabe, mas também, né, seria muito longe para ele resolver essa questão, essa pendência, né? Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo do canal, o ministro da Previdência Social está por um fio, ou seja, os aliados do presidente Lula vêm aconselhando o presidente para demitir o Carlos Lupe. Só que o presidente está com medo, e a gente já contou em outro vídeo aqui no canal por que o presidente Lula está com medo. Porque o Carlos Lupe, para quem não sabe, é um deputado federal eleito, né, que hoje é ministro, né, e ele é do PDT, o partido do Ciro Gomes, né, o partido do Pompeu de Matos, do Glauber, né, e tantos outros lá do Congresso Nacional. E aí o que vai acontecer? O PDT já avisou: caso o presidente Lula demita Carlos Lupe, não vai indicar um substituto, e ainda o pior de tudo, vai desembarcar do governo, ou seja, vai sair da base de apoio do presidente Lula. E a gente sabe muito bem que o presidente Lula não tem uma base de apoio sólido no Congresso Nacional. Isso ficaria ainda pior a governabilidade, ou seja, o presidente Lula está numa situação bastante desconfortável nesse sentido. Por quê? Se não fosse esse caso, nessa pressão do PDT, possivelmente o presidente Lula já tinha demitido o Carlos Lupe, como fez com o ex-presidente do INSS, o senhor Alessandro Stefanuto. Mas falando em Alessandro Stefanuto, meus amigos, o presidente Lula já escolheu o novo presidente do INSS. E o novo presidente do INSS se chama Gilberto Valer Júnior, ou seja, ele era procurador, né, federal do INSS, e agora é o novo presidente da autarquia. Anote aí, meus amigos, agora o manda-chuva do INSS se chama Gilberto Valer Júnior, né? Valer substituiu o Alessandro Stefanuto, que foi afastado, né, depois daquela operação devido à fraude, né, que teria gerado um prejuízo de 6,3 bilhões no INSS. Na verdade, meus amigos, não é, né, o povo fala assim, essa fraude do INSS de 6,3 bilhões. Não, essa fraude não é em cima do INSS, é em cima do aposentado, né? Porque o que aconteceu? Todos os meses, algum aposentado ou algum pensionista teve 30, 40 reais descontado, né, sem permissão do seu contra-cheque, ou seja, da sua aposentadoria. Ou seja, o verdadeiro lesado nessa questão não é o INSS, mas sim o aposentado, o pensionista e o beneficiário do BPC, né? Agora vamos ver, né, como que vai ser o comportamento do novo presidente do INSS, o senhor Gilberto Valer Júnior. Olha, meus amigos, as instituições financeiras, né, já emprestaram 8,9 bilhões em pouco mais de um mês, né, para o empréstimo consignado dos trabalhadores, né, o consignado CLT, né? Que existe hoje em dia, tem o empréstimo consignado para os aposentados do INSS, e também tem o empréstimo consignado da CLT, né? Os números foi divulgado pelo ministro Luiz Marinho, né, que é o ministro do Trabalho. O valor ainda segue distante da estimativa, ou seja,
seja, o programa, né, consignado do CLT visa emprestar 100 bilhões de reais em 3 meses, né? Até o momento já emprestou 8,9 bilhões de reais. Mas, obviamente, né, no decorrer do programa, com toda certeza, mais pessoas vão aderindo ao empréstimo da CLT, né? Muitas pessoas perguntam, mas como que funciona? Gente, nessa modalidade, as parcelas são quitadas, né, com desconto no contra-cheque. Do aposentado, como é que funciona? O aposentado fez um empréstimo consignado, vai lá no banco, por exemplo, ele recebe R$ 2.000, né? Fez um empréstimo consignado para pagar R$ 500 por mês. A hora que ele for lá no banco, ele vai ter só R$ 1.500 para sacar, né? Porque o banco já segurou a parte, né? A parcela que esse aposentado deve. O mesmo vai acontecer, está acontecendo, né, com o trabalhador no consignado CLT, né? Vamos imaginar que você trabalha numa empresa, ganha R$ 2.500 por mês, fez um empréstimo de R$ 500. Aí, no momento em que você for receber, né, o seu benefício, você vai receber R$ 2.000, o outro R$ 500 vai ficar para pagar o empréstimo consignado CLT, né? Já é um sucesso, né? Ou seja, quase 9 bilhões de reais emprestado nessa modalidade. Mas o governo espera, né, o Ministério do Trabalho espera que nos próximos 3 meses esse valor saia de 8,9 bilhões para 100 bilhões de reais. Eu vi um comentário nesses dias, não sei se vocês concordam ou não, tem uma pessoa que falou, o presidente Lula já endividou os aposentados, né? Para quem não sabe, quem criou o empréstimo consignado para os aposentados foi o presidente Lula, lá no seu primeiro mandato em 2002, né? E daí a pessoa comentou assim, o Lula já enfiou todos os aposentados em dívida, né? O aposentado sai de um empréstimo, já entra no outro. Agora trouxe essa modalidade para o trabalhador, agora quer afundar o trabalhador em dívida. Brincadeiras à parte, né, gente, é de suma importância que tenha, né? Porque é aquele ditado, então, existe a possibilidade da pessoa contrair o empréstimo, mas empresta quem quer, quem é aposentado, né? Se tiver dificuldade, passando por dificuldade financeira, pode fazer um empréstimo consignado, pode pagar em até 96 parcelas. O trabalhador, né, que está trabalhando de carteira assinada, agora também tem essa possibilidade. É a mesma situação, né? Pega o emprestado, que é o dinheiro emprestado, né? Quem quer, né? Não é obrigado, mas se caso precisar, existe essa modalidade. César, mas e qual é o diferencial nisso tudo? Gente, a questão de juros, né? Os juros nesse tipo de empréstimo é muito mais barato. Olha, meus amigos, a Comissão da Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê o recálculo de benefício para aposentados do regime geral, né, que voltou a trabalhar e contribuiu por pelo menos mais 60 meses. O que acontece hoje em dia, gente? Você que de repente estava trabalhando numa empresa, se aposentou, né? E aí o patrão gosta muito do teu trabalho, fala, fulano, continua aqui na firma. O que acontece? Ele não consegue fazer uma revisão nesse benefício. Ele segue contribuindo, gente, porque as parcelas são descontadas mensalmente, né? Como quem ainda não se aposentou. Ou seja, não servindo para nada, né? Agora, esse projeto de lei que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, que é o 2567, né? O que faz? Faz com que, digamos assim, depois você que seguiu trabalhando depois que se aposentou, de repente parou de trabalhar, né? Se aposentou, parou de trabalhar, mas viu que o dinheiro da aposentadoria era insuficiente e voltou para o mercado de trabalho, depois de 60 contribuições, ou seja, 60 meses, né? 60 meses de contribuição, né? Aí o que acontece? Esse aposentado, esse pensionista vai poder pedir uma revisão, né? O texto aprovado um substitutivo da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, para o projeto de lei 2567 de 2011 do Senado e 30 apensados, né? A versão original do Senado ampliava benefícios a aposentados que voltam a trabalhar, mas o parecer mantém apenas o direito, se for o caso, o salário família e a reabilitação profissional, né? As contribuições adicionais de segurados aposentados poderão ser aproveitadas mediante procedimento administrativo de recálculo do valor de renda mensal, observando determinadas condições.
mais de 60 meses. Assim, pelo substitutivo aprovado, as pessoas que continuarem a trabalhar, né, ou voltaram a trabalhar e contribuíram por mais de 60 meses para a Previdência Social poderão pedir, né, um recálculo na sua aposentadoria. Cada segurado poderá fazer esse pedido até 2 vezes, né? A futura regra não valerá para todas as aposentadorias. Casos de incapacidade permanente e aposentadoria especial, por exemplo, ficarão de fora. Por outro lado, pensionistas também terão direito a pedir o recálculo. Concordo em partes com esse projeto de lei que foi aprovado, né? É de suma importância, já passou da hora. Se o trabalhador, né, se aposentou e continuou trabalhando, é um direito dele, né, pedir o recálculo, né, para que ele receba uma aposentadoria maior no futuro. Por quê? Ele está contribuindo mensalmente para a Previdência Social. Ou seja, por esse projeto de lei, depois de 60 meses, a pessoa pode pedir um recálculo, vai fazer com que a sua aposentadoria aumente. Ele pode fazer 2 vezes, né? Ou seja, pedir por 2 vezes o recálculo, ou seja, o aumento da sua aposentadoria. Isso vale para aposentados e pensionistas, só que já não vale para benefício por incapacidade permanente, né? E também para outros tipos. Esse aqui, gente, na verdade, deveria para aposentadoria especial. Não vai valer nem para caso de incapacidade permanente e aposentadoria especial. Gente, é sempre aquela mesma ladainha, né? Por que não faz o negócio valer para todos? Por exemplo, vamos imaginar que, né, o aposentado se aposentou ali, né? Tá com 60 anos, pegou e se aposentou, mas ele não voltou a trabalhar. Mas se ele continuasse contribuindo de maneira facultativa, de maneira individual, ele também poderia pedir essa revisão depois de 60 meses. Eu acho que isso ia fazer com que estimulasse ainda mais a contribuição para a Previdência Social. Mas, por enquanto, né, vai valer só quando for aprovado, passar pelas demais comissões, né? Por enquanto vai valer só para o trabalhador, né, que voltou para o mercado de trabalho e depois de 60 meses de contribuição, ele pode pedir esse recálculo na aposentadoria. Mas eu acho que deveria servir para todo mundo, tanto para aquele que voltou a trabalhar, quanto aquele que resolver, né, continuar, mesmo depois de aposentado, contribuindo para a Previdência Social. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações atualizadas. Inclusive, no próximo vídeo, eu quero trazer o pronunciamento oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, em relação ao Dia do Trabalho. Um abraço e até lá.